No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. E olha, hoje o assunto é um que está na boca do povo, tá todo mundo falando sobre isso. O tarifaço de Donald Trump. Mas antes da gente entrar exatamente nesse assunto, eu, claro, quero te convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação, os nossos conteúdos nas mais diversas plataformas, viu? Olha, no YouTube é só você se inscrever no nosso canal, no @NovaOndaLimeira. No Instagram é só seguir a gente no @NovaOndaLimeira. Se você está ouvindo a gente no Bom e Velho Rádio, no 106,3, você também pode ouvir a gente na palma da sua mão, no seu celular. É só você baixar o aplicativo Radiosnet na lojinha do seu celular, seja ele iPhone ou Android, e dentro do Radiosnet é só procurar por Nova Onda Limeira. E por falar em tanto conteúdo, a gente agora está com um jornal novo, viu? Não sei se você já ouviu, se você não ouviu, eu te faço esse convite. Todos os dias, de segunda a sábado, eu estou com vocês das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e muita música para você começar o seu dia muito bem informado e em alto estilo, é claro, né? Agora sim, convites feitos, eu quero também fazer o agradecimento à Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tarifaço do Donald Trump, que está todo mundo falando sobre isso, está chamando a atenção de todo mundo. E para a gente contextualizar um pouquinho toda essa situação, desde que Donald Trump foi eleito, ele prometeu taxar os países estrangeiros para enriquecer os cidadãos norte-americanos. Isso são palavras dele no discurso de posse. E aí, Donald Trump anunciou uma taxa de 50% aplicada nos produtos que são importados daqui do Brasil e que vão lá para os Estados Unidos. Então, a partir do mês de agosto, o Brasil vai ter que pagar 50% de taxa para poder importar produtos como café, laranja, entre vários outros. Ele alega que a balança comercial com o Brasil é deficitária e menciona também motivos políticos, principalmente em relação ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, ele também fala, que um dos motivos para taxar o Brasil em 50% é a censura das plataformas sociais. E para a gente entender exatamente o que é que está acontecendo e de que forma isso vai nos impactar, eu convidei o professor de economia da St. Louis University, Fabrício Pessato. Fabrício, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. E eu já vou começar te perguntando o que é esse tarifaço do Trump. Obrigada pelo convite, por ter aceitado. Obrigado, Graziele, por me chamar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todas e a todos que estão nos assistindo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, dando a resposta objetiva para a coisa, o que é o tarifaço? O tarifaço é a aplicação por meio do governo dos Estados Unidos, no caso da figura do Donald Trump, sobre os produtos importados pelos Estados Unidos. Vou dar um exemplo bem assim palpável que vai ficar claro para as pessoas entenderem. Vamos dizer que uma tonelada de soja custe algo como $400, tá? Então, para importar uma tonelada de soja, os Estados Unidos exportam soja, concorrente do Brasil, mas só para ficar claro, para ficar compreensível a coisa. Vamos dizer que o Brasil exportasse soja para os Estados Unidos, $400 custa a soja. Sem tarifa nenhuma, ia chegar lá custando $400, certo? Quando ele aplica uma tarifa de 50% sobre essa soja que é importada, o produto vai chegar nos Estados Unidos para os cidadãos estadunidenses, não para os brasileiros, o cidadão estadunidense, custando $600. Porque 50% de 400 dá 200. 400 mais 200, $600. Então, assim, já começa errado o raciocínio dele, dizendo que ele vai taxar as importações para enriquecer o cidadão estadunidense. Isso não é verdade. Então, na verdade, quando ele impõe esse tipo de tarifa, quem paga por essa tarifa é o importador estadunidense. Então, a gente exporta, por exemplo, café.
Aí vai exportar café para os Estados Unidos. O importador de café nos Estados Unidos vai pegar o café lá nos portos que estão chegando lá, alguma coisa desse tipo. O preço do café está custando, sei lá, X, está custando $400 também. Então, um exemplo genérico, tá? $400. O importador, ele, ao dar ciência na entrada desse produto do café brasileiro, ele vai ter que recolher ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos esse imposto de 50%, então é 400 mais 200, 600. Ele vai contabilizar esses $200 extraordinários como uma taxa. Isso vai fazer parte do custo de produção de quem comprou o café, no caso a indústria cafeeira, né, a indústria que processa o café nos Estados Unidos. E aí essa indústria, por exemplo, naqueles cafezinhos de cápsulas que são famosos nos filmes, que aparecem lá, sempre importados do Brasil ou da Colômbia. Então, o que vai acontecer? Esse importador do café, antes ele pagava 400, agora ele está pagando 600. Se ele está pagando 600, 600 vai fazer parte do custo. Sobre esse custo vão incidir outros tributos, vão incidir as margens de lucro, e o que vai acontecer é que o café vai chegar para o cidadão estadunidense a um preço mais alto do que estava antes. Então, quem está enriquecendo, entre várias aspas aí, é o Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro ele está arrecadando impostos, está ajudando a diminuir um pouco o déficit público que os Estados Unidos têm, mas isso não chega ao cidadão estadunidense, muito pelo contrário. O que ele está verificando na prática é que todos os produtos que são importados, que passaram a ter uma taxação, estão ficando mais caros. Então, os cidadãos estadunidenses eles vão perder poder de compra, na verdade. Já está caro os preços dos alimentos nos Estados Unidos, já há um movimento muito forte de reclamação de vários cidadãos com o custo de vida nos Estados Unidos. E aí você pensa, por exemplo, o aço vai ser taxado, já tá sendo taxado. O aço faz parte da base da construção civil. Então, a indústria da construção civil vai ter um custo extraordinário. Um dos grandes problemas nos Estados Unidos é o déficit de moradias. Eles também têm lá, por exemplo, lá no estado da Califórnia, uma população de rua gigantesca, não só a população de rua, com as pessoas que moram nos famosos trailers, lá, que é as casas sobre rodas, que eles costumam ironizar. Vai ficar mais caro, vai ficar tudo mais caro nos Estados Unidos. Então, é falsa essa ideia que ele passou nesse discurso, dizendo que o cidadão estadunidense ele vai ficar mais rico com essas tarifas. Pelo contrário, ele vai ficar mais pobre. Essa é uma realidade que nós brasileiros conhecemos muito bem, porque a gente sabe que em tudo que a gente compra tem impostos embutidos. E muito altos. E muito altos. Então, o que ele está fazendo lá é mais ou menos o que a gente já sente aqui, que quando você compra alguma coisa, você lá embutido tem uma tarifa que está lá embutida e o preço do produto e do serviço que nós compramos, nós brasileiros compramos, a gente já sabe que tá lá embutido um valor muito alto de imposto por conta da política tributária que nós temos desde 1967. Mas o que o Donald Trump vai fazer agora é fazer o cidadão estadunidense sentir um pouco do que nós sentimos aqui, com tarifas, com impostos embutidos no preço dos produtos que vão chegar por lá. E por que é uma preocupação tão grande para o Brasil? Por que o Brasil está tão preocupado com esse tarifaço e de que forma que isso vai afetar o país? Tem uma coisa econômica que a gente chama de lei de oferta e demanda, que as pessoas já devem ter ouvido falar, nem que seja em propaganda, alguma coisa desse tipo. O que é a lei de oferta e demanda? Você tem, de um lado, os ofertantes, que são os produtores, e de outro lado, os compradores, certo? E aí eles vão chegar num mercado lá, vão chegar como se fosse num leilão e vão decidir o preço combinado entre eles. O que acontece? Se o preço está muito caro, a demanda, ou seja, os consumidores, ou eles vão estar menos dispostos a pagar por aquele preço que está muito alto, ou eles simplesmente não vão ter condições de pagar por aquele produto que o preço está muito alto. Tá? Então subiu demais o preço. Se o orçamento da família é limitado, a carne ficou muito mais cara, aquela família não vai comprar aquela carne. Aquela família vai, eventualmente, ter que trocar aquela carne por outro produto, certo? E é isso que acontece. Nós, brasileiros, somos... As empresas brasileiras que exportam, elas são ofertantes de um produto para esse mercado internacional.
Se o produto chegar na gôndola do supermercado estadunidense a um preço muito mais alto, o que vai acontecer é que isso vai inviabilizar muitas vezes o comércio. E aí essas empresas que estão exportando, elas não vão conseguir vender o produto nos Estados Unidos. Vão deixar de exportar porque simplesmente ficou tão caro que o cidadão estadunidense ele não vai topar pagar aquele preço. Ou vão comprar numa escala muito menor. Então, se eu tomava, por exemplo, um café todo dia, ou sei lá, como eu, por exemplo, tomo meio litro de café, 1 litro de café por dia. Se o preço do café ficar muito explosivo, eu não vou tomar 1 litro, eu vou tomar só uma xicrinha, uma canequinha, alguma coisa desse tipo. O que acontece com isso? A receita das empresas exportadoras brasileiras vai cair bastante. Ao cair essa receita, a produção vai diminuir. Esse aqui é o ponto-chave. Se a produção diminuir, o que significa a produção diminuir? Então, vamos pensar, por exemplo, na indústria de calçados. O Brasil exporta calçados para os Estados Unidos, certo? Os calçados da região de Franca, por exemplo, são exportados para vários países e para os Estados Unidos. Se, por exemplo, tem lá uma fábrica em Franca que exporta 100 mil pares de sapatos para os Estados Unidos por ano, vamos dizer que seja isso que eles exportam, tá? E aí chegou uma tarifaça lá, e aí, aquela tarifa de 50%, e aí fez com que diminuísse de 100 mil pares de sapatos para 50 mil pares de sapatos. Uma hipótese que eu estou traçando. O que vai acontecer? Essa fábrica de sapato lá em Franca, ela vai ter um problema. Ela vai ter um excesso de produção no momento inicial e depois ela vai falar, bom, eu vou agora desovar os meus produtos, vou ter que baixar o preço de produção, vendo aqui no mercado brasileiro, vendo em algum outro lugar. Só que aquele mercado estadunidense não existe mais daquele jeito. Então ela vai diminuir a produção dela anual de 100 mil para 50 mil. Vai produzir menos. Se ela vai produzir menos, ela vai comprar menos matéria-prima, vai comprar menos couro. Olha lá, já afetou a pecuária. Entendeu? Então a pecuária bate o boi, vende o couro para uma indústria intermediária que faz a curtição do couro e dá aquela base lá do couro que é vendido para a indústria de calçados, certo? Então você já quebrou um elo da cadeia de produção. Da produção da pecuária para beneficiamento do couro para a indústria de calçados, certo? Mas se for só isso, estava bom, mas tem outro problema. Você tem mão de obra contratada naquela indústria calçadista, naquela fábrica de sapatos, que vai ficar ociosa. O que vai fazer aquela fábrica? Vai demitir. Demite essa fábrica de calçados, vai demitir a indústria de processamento do couro e o pecuarista, possivelmente, ele vai segurar o boi no pasto e vai deixar de fazer com que aquele fluxo aumente. Então, o tarifaço do Trump, em última análise, ele vai causar esse impacto na vida das empresas exportadoras. Vai tender a diminuir o faturamento dessas empresas, as vendas dessas empresas, e para o cidadão comum, que pensa, o que o João, o José, o Pedro tem com isso? Se o João, o José, o Pedro, a Maria trabalham naquela indústria que exporta para os Estados Unidos, aquela indústria vai demitir. Essa demissão ela vai gerar, na massa como um todo, pessoas desempregadas, que vão perder salário, vão perder renda e vão ter dificuldade de comprar os produtos do sistema econômico como um todo. Então, esse impacto, ele, logicamente, como estima-se que o impacto não vai ser tanto, porque os Estados Unidos hoje não são o nosso maior comprador, o nosso maior comprador hoje é a China, mas os Estados Unidos são o nosso maior comprador de produtos com mais alto valor agregado. O que é o maior valor agregado? Por exemplo, os Estados Unidos compram aviões da Embraer, que já vai ficar de fora do tarifaço. Já abriram a sessão, então os aviões estão fora do tarifaço. Por quê? Pressão do governo brasileiro, alguma coisa? Não, pressão de quem está lá, das empresas estadunidenses que compram os aviões e falam, você está doido? Você vai taxar 50%, você vai inviabilizar o meu negócio aqui, você vai quebrar o meu negócio aqui eu estou falando aqui nos Estados Unidos. Então, para de brincar disso, né? Então, a pressão está surgindo exatamente desses setores estadunidenses que estão sendo prejudicados direta ou indiretamente por esse tarifaço. Porque aqui, no frigir dos ovos, o que vai acontecer é isso. As pessoas vão perder poder de compra lá, as cadeias de produção podem, do mesmo jeito que você tem aqui, né, essa cadeia de produção que eu descrevi aqui do calçado,
Você tem essa cadeia de produção lá nos Estados Unidos. Eles compram os aviões. Para que eles compram os aviões? Para você ter uma indústria de jatinhos lá que vão fazer pequenos voos mais curtos. Você tem aviação de grandes trajetos que são cumpridos pela Boeing, pela Airbus e tal, mas você tem os pequenos trajetos. Eu estava vendo, se eu não me engano, uma coisa como 80% desses pequenos trajetos nos Estados Unidos são feitos por aviões comprados pela Embraer. A Embraer, inclusive, a maior parte dos aviões que são produzidos aqui pela Embraer não ficam no Brasil, eles vão para fora. Vão para fora. E alto valor agregado. Alto valor agregado. Que são aviões muito bons, inclusive, né? E olha só, olha o problema. A Embraer, ela importa grande parte de peças de altos componentes de alta tecnologia, uma parte da China e outra parte de quem? Dos Estados Unidos. Você entendeu? Você está criando um problema, você está rompendo os elos da cadeia de produção para o comércio como um todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá, veículos. Tá? Então, os veículos, você fala, não, agora vamos ter uma taxa aqui que os automóveis da Europa não vão entrar aqui, da BMW, ele usou vários exemplos, a BMW, a Ferrari e tal, nós vamos importar menos, não sei o que e tal. Bom, o que acontece? Parte da indústria automobilística estadunidense, ela está integrada a uma cadeia global de distribuição. Então, as peças elas vão para os Estados Unidos, algumas peças saem dos Estados Unidos para serem processadas na China e voltam para os Estados Unidos, saem dos Estados Unidos, vão para o México, voltam para os Estados Unidos, principalmente o México, né? Estados Unidos, México, volta para os Estados Unidos, as chamadas maquiladoras do México, né? Que eles pegam lá, compram as peças prontas, montam uma parte intermediária da produção e voltam para os Estados Unidos, para aproveitar a mão de obra mais barata do México. Então, quando os Estados Unidos estão taxando o México, por exemplo, na verdade, eles estão taxando a própria indústria estadunidense, aquelas que sobraram lá em Detroit, né, na cidade dos motores lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque elas exportavam algumas peças para serem beneficiadas ali no México para voltar para os Estados Unidos. Então, ele desestrutura esse elo de cadeia de produção, desestrutura tudo. É um negócio bastante complicado do ponto de vista de pensar na lógica integrada que o mundo tem. Ô Fabrício, inclusive se a gente vem aqui um pouco para Limeira, aqui em Limeira nós temos ainda a produção de laranja, que é um dos produtos exportados para os Estados Unidos. Temos também metalúrgicas, né, que deve passar alguma das peças, inclusive, para os Estados Unidos, além das joias folheadas aqui na cidade, que também é muito forte. E que acaba muitas dessas produções de joias folheadas indo para o exterior. Eu me lembro de algumas vezes dar uma volta na feira de joias que tinha aqui na cidade, e o que você mais via nessas feiras de joias eram as pessoas falando em inglês, falando em outros idiomas, pessoas que vinham de Angola, enfim. Aqui na cidade, assim como várias outras cidades do país todo, o impacto também vai ser muito grande, né, Fabrício? Justamente por conta desses produtos que vão ser taxados nos Estados Unidos. Exatamente. Então, se você tem uma indústria de joias que exporta, você tem uma fábrica, vamos pensar assim, tem uma fábrica de médio porte que, pelos programas de exportação lá, dos financiamentos de exportação do governo, eles conseguem exportar para os Estados Unidos. Chegando 50% mais caro lá, não compensa. Então, compensa, por exemplo, ir comprar joia de outro lugar lá que não está taxado em 50%. E aí, essas empresas locais, essas empresas daqui, da região, que exportam diretamente para os Estados Unidos, vão ser diretamente afetadas. Pessoas podem perder os seus respectivos empregos por conta disso. E aí você tem pessoas perdendo emprego novamente. A gente pensa, mas o que tem uma pessoa, outra... Não, as pessoas perdendo emprego numa escala grande numa cidade, você está... essa pessoa, por exemplo, ela vai comprar no mercadinho da região aqui, né? Você tem os mercadinhos aqui, eu estava vindo para cá, passei por vários mercadinhos aqui que tem e tal. Então, essas pessoas deixam de comprar, perdem poder de compra, deixam de comprar no mercadinho. O dono do mercadinho começa a perder dinheiro também, porque fala assim, poxa, as pessoas estavam vindo comprar aqui, agora não estão vindo mais comprar. E aí o dono do mercadinho também fica numa situação difícil. O que ele acaba fazendo? Se ele tem lá, sei lá, 5, 6 funcionários, que se alternavam em turnos, ele vai demitir 2, 3. Aqueles 2, 3 são mais 2, 3 que estão perdendo dinheiro. Agora, pensa isso numa cidade inteira, acontecendo numa cidade inteira, né? Agora, pensa em cidades que são estruturadas para voltar as suas ações para as exportações para os Estados Unidos, e aí você tem um presidente dos Estados Unidos fazendo esse tipo de coisa. Então, você pensa, está lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com isso. Não, isso afeta o nosso dia a dia, afeta a vida
direta das pessoas que estão aqui. Não tem nada a ver com essa história, teoricamente, mas são afetadas. Fabrício, e se o Brasil falasse assim, tá bom, já que vocês dependem dos meus produtos e vocês vão me taxar, eu não vou mais exportar para vocês. E aí, dá para fazer isso? Olha, se o Brasil encontrar outros mercados, aí você poderia eventualmente, em parte, não assim falando, eu não vou mais vender para você, porque isso aí, né, você não escolhe o cliente, tá? O cliente entra na sua loja para comprar, você vai vender para ele, tá? Você vai dizer, não vou vender para você porque eu não gosto de você, não existe isso, né? Então, se o cliente entrou na loja para comprar, você vai lá e vende para ele. Agora, se o cliente não quer comprar, você tem que arrumar alguma forma de vender para outros clientes. Você tem que buscar outros clientes. É importante você estar falando isso, porque o que está no pano de fundo de tudo isso não é o Brasil. O Bolsonaro está sendo usado pelo Trump como uma espécie de desculpa para o que ele efetivamente quer. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né, falar da questão do Bolsonaro, mas é importante a gente tirar as crianças da sala, né, e tratar a coisa de uma forma adulta. O que é o adulto aqui? O que é a história, o grande da coisa? O grande da coisa se chama BRICS, que é a sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul, né? A África que o presidente achava que era a Espanha, né? O S era de Espanha, né? É um gênio, né? Enfim, esse grupo ele foi criado por uma sigla de um economista estadunidense para dizer que eram os países que estavam mais crescendo. O BRICS pegou e acabou virando como se fosse um clube de países que se uniram para defender interesses mútuos. E uma das coisas que esse grupo está defendendo é que eles passem a fazer as negociações dentro do grupo dos BRICS em moeda própria. Ou vão criar uma moeda que seja uma moeda para ser vendida, né, para ser atendida. Para sair do dólar. Para sair do dólar. E o Trump declarou isso publicamente. Se eu deixar o dólar deixar de circular como moeda do mundo, seria o equivalente a perder a guerra mundial. Ele falou isso com todas as letras. Então é isso que está por trás. Então o que ele fez? Ele tentou atacar a China. Tentou. A China deu de ombros. Porque a China é muito grande, né? A China hoje chegou num tamanho que, em poder de compra, né, em paridade de poder de compra, já é maior do que o cidadão estadunidense. Tá? Então a China já é maior. Então, e a China pensa em muito longo prazo, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Em 20 anos, eles construíram 60 mil quilômetros de ferrovias. Em 20 anos. Eles construíram 60 mil quilômetros de ferrovias. E por que eles construíram ferrovias lá? E a gente não constrói aqui? Porque ferrovia é economicamente inviável, entre aspas. Não dá lucro. Ferrovia não dá lucro. O que dá lucro é carro. Mas eles não estão pensando na lógica do lucro. Eles estão pensando na lógica da estratégia do desenvolvimento, da integração nacional. Eles anunciaram uma ferrovia que vai ligar o porto esqueci o nome lá, no Peru, atravessando a Cordilheira dos Andes e chegando até o extremo leste do Brasil. Vai cortar o Brasil, essa ferrovia vai ligar. Isso vai baratear os custos logísticos de maneira drástica. Brasil ou China? Não, Brasil-Chile. Entre o Brasil e o Chile. A costa, entre a costa do Chile. E a costa do Chile. Desculpa, gente, eu me perdi aqui nesses montes de países. Chile, China e tal. Então, a China anunciou recentemente que ela tem interesse em fazer essa ligação. É uma ferrovia que vai ligar o porto, esse porto lá no Chile, eu esqueci o nome, até um outro porto aqui no leste do Brasil, extremo leste do Brasil. O que isso significa? Logística, ganho de tempo, combustível, emissões, né? Porque você fazer o transporte ferrovia gera muito menos emissões que você fazer por caminhões, vários caminhões passando com diesel, essas coisas todas. A nova Rota da Seda, né? Que é o grande filão que está acontecendo. Então, a China hoje ela está dominando o mundo, mas não dominando no mau sentido, que é aquele negócio maquiavélico que vai lá dominar, não sei o que e tal. Não, comércio, né? Comércio. Tem uma fala interessantíssima do ex-presidente Jimmy Carter, que ele falou o seguinte, o Jimmy Carter foi presidente até 1979, se não me falha a memória, ele falou o seguinte, que ele reconheceu a China como um país que pudesse integrar o sistema econômico do Ocidente, porque naquela época era a Guerra Fria, e a Guerra Fria era Estados Unidos e União Soviética. Então o grande inimigo a ser combatido pelos Estados Unidos era a União Soviética, que era o bloco comunista, né, que não é comunista, tá? Isso é uma outra história, um outro podcast eu explico essas diferenças, tá? Mas enfim, era essa a diferença.
E que hoje é a Rússia. E que hoje é a Rússia. Né? Então, para tentar afastar a China da Rússia, o Jimmy Carter reconheceu a China como um país que pudesse integrar o sistema econômico ocidental. Depois disso, as palavras do Jimmy Carter, a China nunca mais gastou um centavo adicional com defesa. Todo o dinheiro que a China teve, que ela gastaria com defesa nesse período todo, sabe em que ela gastou? Em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, usinas de transmissão de energia. Então, a China, graças a essa medida do Jimmy Carter lá atrás, ela não precisou mais canalizar todos os recursos de guerra que ela estava tendo que canalizar até então para aquele fim, e passou a usar para outras finalidades, para o desenvolvimento. E foi isso que aconteceu. E por isso que a China virou o boom que virou no mundo, né? Você quer um dado triste? Eu quero um dado triste, vamos lá. Em 1995, o produto interno do Brasil era maior do que o da China. Nosso produto interno era 770 bilhões de dólares, o da China era 750, uma coisa assim. Né? Um número assim, estava dando aula sobre isso ontem, eu passei o número e está mais ou menos fresco na cabeça. Hoje em dia, o PIB da China está chegando perto de se tornar 10 vezes maior do que o PIB do Brasil. Então, é disso que nós estamos falando. A questão do Bolsonaro é só o que a gente chama de boi da piranha. Lá põe alguém ali e aí ele vai ser descartado a hora que precisar ser descartado da conversa, ele vai ser descartado da conversa. Porque o que está no coração do ataque do Trump é a Rússia, recentemente também, né, com os submarinos que foram colocados lá como uma espécie de ameaça. A China, que ficou lá do início do ano até recentemente brigando com a China. Aí a China falou assim, tá bom, então eu não vou mais exportar meus minerais raros para você. Na hora mudou a conversa. Não, pera um pouquinho, vamos conversar. Né? Você vê o Trump falando da China mais? Não fala mais. Parou de falar da China. O que são os minerais raros? Os minerais raros é tudo que está na indústria de ponta, dos carros elétricos, à indústria da inteligência artificial. Sem isso, não tem. Para tudo. Para tudo. Uhum. E o que está na cartinha do Trump? Vou puxando a brasa para essa questão agora. Né? O Bolsonaro, e aí, recentemente, nas rodinhas de conversa, falando, então, o Brasil, que tem terras raras, se eu não me engano, 80% das terras raras do mundo, dos minerais raros, estão aqui no Brasil. A gente quer os minerais raros de vocês. Então, é isso. Você está entendendo? Ele bota um bode na sala. Não, vamos tirar o bode da sala, dá as terras raras para a gente aqui, e aí a gente volta para o comércio. Esse é que é o ponto-chave. Tá? Tem nada de Bolsonaro. Tá? Tem uma questão pessoal do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro... Os dois são extrema-direita. Os dois são da extrema-direita. O Bolsonaro fez aqui no Brasil, no 8 de janeiro nosso, o que o Trump tinha feito no 6 de janeiro, lá em 2020, com a diferença que o Bolsonaro está respondendo um processo democrático, seguindo todos os ritos, amplo direito à defesa, ok. E o Trump saiu ileso do golpe que ele tentou dar. Inclusive, lá foi pior do que aqui, que morreu gente. Sim. Aqui, felizmente, ninguém morreu. Mas lá teve pessoas que foram assassinadas a tiros pelos invasores do Capitólio. Aqui não, felizmente. Mas aqui ele está respondendo. E aí essa questão pessoal do Trump. Ele, como ele age como imperador do mundo e acima de qualquer limite, e aí a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o equivalente ao STF deles lá, decretou que o Trump era inimputável aos crimes no exercício do cargo. O que eles disseram na prática? Trump pode cometer qualquer crime que, beleza, tá tudo bem. Tá tudo liberado. Tá lindo. Então o sistema de peso e contrapeso da democracia estadunidense foi para o espaço. Ele está fazendo o que quer, o que não quer. Já mandou prender juiz. Já mandou prender uma juíza que estava dando uma ordem contra as ações do ICE, lá, que é a polícia antimigratória do Trump. Tá? Mandou prender. Imagina, só imagina um pouquinho. Se, por exemplo, o Nicolás Maduro começar a mandar prender juiz que está dando ordem contrária a ele. Nossa Senhora. Né? Imagina o Lula mandando prender juiz contrário a ele. O que acontece na imprensa? Mas lá não. Prenderam, não, mas tá tudo certo. Prenderam, jogaram um senador com a cara pro chão lá, pisotearam em cima dele e tal, levaram o cara preso. Então prenderam o senador, estão prendendo o juiz e tá tudo certo. Né? E é bem parecido com o que a gente pode falar aqui em relação ao Alexandre Moraes, que ele colocou o Alexandre Moraes na lista global do deixa eu pegar aqui que o nome é difícil, não decorei. Magnitsky.
Ele colocou o Alexandre de Moraes nessa lista. Que até eu estava procurando, ele dificulta o acesso do ministro do STF a uma série de serviços financeiros de tecnologia, proíbe a entrada dele nos Estados Unidos, de ter, por exemplo, um cartão de crédito de uma empresa norte-americana. Enfim, é isso, não é, Fabrício? É isso. Assim, nós não sabemos ainda qual será o efeito prático disso. Eu já vi gente dizendo, desde que o Alexandre de Moraes pode perder acesso a cartões como Visa e Mastercard, que são cartões estadunidenses, que no final das contas têm sede nos Estados Unidos, como acesso a serviços de Android, iPhone, esses tipos de coisas. Já vi gente falando, alguns especialistas falando, não pessoas comuns, tá? E outros falando que essa jurisdição não chega até o Brasil porque tem como se fosse uma barreira aqui, uma limitação de onde esse tipo de empresa poderia atuar ou não atuar. Eu, assim, pessoalmente, assim, eu vou dar a minha impressão da coisa, acho muito difícil uma empresa que trabalha aqui no Brasil com o sistema bancário brasileiro resolver bloquear o cartão de crédito do Alexandre de Moraes, né? Acho muito pouco provável que isso vá acontecer sem, no mínimo, aparecer uma multinha, né, para essas empresas. Acho pouco provável, mas é aquela história, a gente não sabe ainda, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu não me arrisco a dizer que vai acontecer A ou vai acontecer B. Agora, um dado curioso dessa lei Magnitsky, é difícil falar mesmo, né, é o seguinte: ela foi protagonizada por um advogado que foi assassinado pelo serviço secreto russo. E ele foi assassinado e me esqueci agora também, fugiu, estava vendo ontem o nome desse advogado que buscou fazer essa lei Magnitsky lá nos Estados Unidos, que era para uma espécie de decretar uma morte financeira das pessoas que eram consideradas ditadoras, que eram pessoas que iam contra os direitos humanos, que tinham ações assim claramente reconhecidas como violadoras dos direitos humanos. Sergei Magnitsky. Esse é o que foi assassinado. Mas quem lutou para aprovar essa lei é um outro cidadão, eu esqueci o nome dele, e ele recentemente ele declarou que o que estava sendo, o uso que o Trump estava fazendo dessa lei Magnitsky era absolutamente contrária ao uso para o qual ela foi prevista, porque o Alexandre de Moraes não é alguém que viola os direitos humanos conforme essas pessoas. Por exemplo, teve um que foi assassinado pelo jornalista que foi assassinado lá na Arábia Saudita e tal, né? Então, é esse tipo de violação de direitos humanos a que a gente se refere. Não alguém que está dando amplo direito à defesa, permitindo que os advogados façam todos os pareceres e tal. Então, não tem o mínimo sentido. É absolutamente inapropriado esse uso. E pior, ele está falando o seguinte: o Trump ter usado essa lei dessa forma vai enfraquecer o propósito original da lei, porque claramente as pessoas vão ver que não é isso que está sendo feito. Estão deturpando o uso de uma lei que, em princípio, era um uso legítimo, né? Você começar a sancionar pessoas que praticam tortura, assassinatos indiscriminados, genocídios, essas coisas. É ok fazer isso, mas não é o caso do Alexandre de Moraes. Então, para além de tudo, você tem esse problema, né, de você enfraquecer as próprias instituições, enfraquecer as leis, e não é daqui, da lei dos Estados Unidos. Tá? Então, isso é um problema muito sério. E aí, durante esse discurso todo do Trump, aí, vamos voltar até um pouquinho lá no início, ele fala que a balança comercial com o Brasil era deficitária. A balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil era deficitária. Era mesmo, Fabrício? Não, lógico que não. Mentira, né? Mais uma mentira. Né? Esse pessoal não vive sem mentira. Né? O que impressiona não é eles mentirem. O que impressiona é eles mentirem num documento emitido pelo presidente da maior potência econômica e financeira mundial. Isso é assustador. Então, dados. Tá? Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos obtiveram um déficit na balança comercial de 256 bilhões de dólares. 256 bilhões de dólares de superávit. Ou seja, nós mais compramos deles do que eles compram de nós. Então, é mentira. Factualmente, mentira o que ele está dizendo com relação a isso.
Aí a gente pode, né, já citamos alguns pontos, né? Os BRICS, que é o que ele quer destruir, ele quer botar a mão nas terras raras e ele quer também criar essa questão política, né? Fazer esse uso de questão política. Por quê? Como acontece? Como ele não foi processado nos Estados Unidos como deveria ter sido processado, e muitos juristas estadunidenses falam que o Brasil é um exemplo de como o Brasil lidou com ditadores, com alguém que tem um perfil ditatorial, inclusive porque nós passamos por uma ditadura de 21 anos. E que foi muito pesado, que até hoje traz marcas para todas as pessoas que viveram na ditadura. Sim, né? Tem os saudosos da ditadura que acham que foi uma maravilha a ditadura. Né? A gente já falou isso no outro programa. Assim, a perda do poder de salário, né? O poder de salário foi reduzido para quase a metade entre 1964 e 1985. A inflação saiu de 30% para 260%. Tá? Então, se estava uma maravilha, por que acabou? Né? Volta a essa pergunta. Como os Estados Unidos nunca passaram por uma ditadura aberta, né? Embora eles tenham lá alguns presidentes com perfil muito parecido com ditaduras. Eles têm, por exemplo, a base extraterritorial de Guantánamo, que quando eles querem fazer algum tipo de violação aos direitos humanos, eles mandam para lá. Bota as pessoas, não, tá lá em Guantánamo. Não, aqui nos Estados Unidos a gente não viola, mas lá em Guantánamo problema deles. É nosso, mas é deles. Né? Não somos nós que estamos fazendo isso aqui. A gente é um santo. Então, e agora, tem um livro muito interessante chamado Como as Democracias Morrem, em que os autores eles explicam claramente como é que hoje você tem ditaduras sendo construídas, não nos moldes antigos, de chegar, por exemplo, como aconteceu no Chile em 1973, que foram lá e bombardearam o palácio do Salvador Allende, com ele dentro, mataram, e aí botaram lá o Pinochet como o ditador. Então, hoje em dia não é mais assim que as democracias morrem. Elas morrem sendo corroídas por dentro. Por exemplo, desacreditando as instituições, tipo o judiciário. Olha, não acredito nesse judiciário aqui. Esse judiciário aqui está tomando ações que não estão certas. Desacreditando as instituições os organismos, por exemplo, multilaterais, e os institutos de pesquisa, por exemplo. Né? Aí fala assim, não, saiu uma estatística de desemprego que é ruim. O que a gente faz? A gente busca algum tipo de medida para solucionar o problema? Não, demite a presidente do Instituto. Por quê? Porque ela está macunada com os interesses dos comunistas ou dos democratas, ou de quem é. Aconteceu isso. Tá? Então, o presidente Trump, quando saiu uma estatística desfavorável, e era óbvio que o desemprego iria subir, né? Qualquer pessoa no segundo semestre de economia sabe que se você toma medidas muito duras, no sentido de aumentar as taxações, de você efetuar corte em orçamento, essas coisas todas, o desemprego tende a aumentar. Né? É uma questão matemática. É menos dinheiro movimentando as engrenagens da economia, pessoas vão ser demitidas, certo? Então, era óbvio que isso iria acontecer. Mas não, a gente não acredita nisso, demite o presidente. Então, vira esse terraplanismo na política que acaba destruindo as instituições democráticas por dentro. Então você não precisa mais ter tanques diretamente nas ruas, pegar as pessoas e colocar em porões e torturá-las. Não precisa mais disso. Não que não aconteça. Acontece. Tá? Mas isso assim agora não é mais a condição essencial para que você tenha uma democracia sendo destruída. Basta você desacreditar as instituições, desacreditar o debate político, fazer com que o debate político seja uma coisa mal vista, seja uma coisa feita por pessoas más, por pessoas que são, na sua essência, más, que estão ali para tentar passar a perna em todo mundo, aí você acaba minando a democracia por dentro. Assim, se você pegar se alguém tiver curiosidade de comprar esse livro para ler, é muito bom, que ele vai ticando, assim, um por um, assim, minar as instituições democráticas, ok. Desacreditar os institutos de pesquisa e que divulgam estatísticas oficiais, ok. Um por um, né? Aparelhar a Suprema Corte, aparelhar o Judiciário, pegar o Judiciário e colocar as pessoas que estão dentro da sua corrente de pensamento e que vão fazer tudo o que você quiser, mesmo que esteja flagrantemente fora da lei, da legislação, da Constituição, ok. Está fazendo isso, né? Ele fez claramente isso e a Suprema Corte está fazendo, pelo menos até o presente momento, está falando amém para tudo. Exatamente. É o que ele fala. Então, hoje,
nós podemos afirmar que os Estados Unidos não são uma democracia naqueles moldes da democracia liberal burguesa que a gente via nos livros. É uma democracia. Não é mais. Quando o presidente faz o que quer e o que não quer, passando por cima de todas as instituições, passando por cima dos mecanismos de peso e contrapeso que asseguram a estabilidade da democracia, acabou a democracia. É uma ditadura, né, Fabrício? Na melhor das hipóteses, uma autocracia. Ele quer ser o imperador, né? Ele fala isso com todas as leis. Não, eu quero um terceiro mandato. A Constituição proíbe. Não tem problema, a gente muda a Constituição. A gente muda a lei. Né? A lei não permite? Não, a gente muda. Então, simples assim. É simples, fácil. Fácil. Né? Então, por quê? A lei está contra mim, então muda a lei. É simples. Uhum. Ô Fabrício, e outra coisa que ele fala no discurso dele também, ele menciona a censura das plataformas sociais. Mas isso, por trás dessa censura das plataformas sociais, tem muito interesse econômico em jogo, não tem? Olha, na posse do Trump, a gente viu quem é que estava do lado dele. Tá? Quem é que estava do lado do Trump? O presidente da Meta, que é o dono do Facebook. Mark Zuckerberg. Estava lá o Elon Musk. Estava o dono o presidente, o CEO, o dono da Google. Tá? Quem que é essa galera? É galera que tem dinheiro na faixa de trilhão de dólares. E que movimenta esses trilhões de dólares. O que são as Big Techs hoje? As Big Techs hoje representam o que representavam as emissoras de televisão nos anos 1970 e o que representavam os rádios nos anos 1940. Então, é o principal mecanismo de comunicação. Só para a gente deixar claro, as Big Techs são empresas como Google, Meta, que é dona do Facebook, que você tanto acessa. Aliás, Facebook e Instagram é da Meta. Né? O WhatsApp. Que também é da Meta. Isso, né? São essas Big Techs. São essas Big Techs. O Google, né? o Twitter. Twitter, né? Que agora chama X, né? Mas é Twitter, né? Que é do Elon Musk. É do Elon Musk. Foi comprado pelo Elon Musk. Então vamos entender um pouquinho o que é isso. Você tem duas questões chaves no que diz respeito às Big Techs. Primeiro, dinheiro. Tá? Dinheiro está em tudo, economia, dinheiro. Tá? Dinheiro está em tudo. Então, hoje, essas empresas, elas representam o equivalente ao PIB de muitos países do mundo. Essas três empresas. Tá? Essas duas. O Twitter está meio mal das pernas, mas você pensar a Meta e o Google é um país. Domina. O Google está em todo mundo. Domina. Tá? O YouTube é do Google. Muitas pessoas não sabem. Né? O YouTube é do Google. Tá? E o que é questão do dinheiro? Logicamente, o Google não é uma empresa de mecanismo de busca. O Google é uma plataforma de marketing. É uma empresa de marketing. Marketing e publicidade. Certo? Eles não ganham dinheiro com busca, com mecanismo de busca. Que quando começou o Google lá atrás, a gente usava porque... Até hoje a gente fala, dá um Google, né? Que é para você ir buscar. Não. O Google hoje, o que o Google faz? Que até o iPhone hoje, né? A Apple faz, o CEO da Apple estava lá também. Tá? O que eles fazem? Eles captam dados das pessoas. Que dados? O que você faz, o que você compra, como é que você se comporta, o que você pensa, e comercializam esses dados. Para quem? Para as empresas que querem vender coisas. Então eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas falam assim, eu não vou baixar aplicativo do governo porque eu tenho medo do governo controlar a minha vida. Eu tenho uma má notícia para você. O governo até não controla a sua vida. E para controlar a sua vida, ele tem que cumprir a legislação. Sabe quem que não precisa necessariamente cumprir uma legislação e está controlando a sua vida? O Google. O Google sabe exatamente o que você está fazendo. Então, se você conversar e falar assim, nossa, eu estou com vontade de comprar uma bicicleta, faz esse teste. É muito engraçado. Começa a aparecer propaganda. Literalmente, eles estão te escutando para saber o que vão vender para você. É muito engraçado. O ano passado, eu e meu marido estávamos conversando e a gente falou assim, não, fazer um livro, vou escrever um livro, não sei o quê. No dia, 3 horas depois, eu estava em casa vendo a rede social, começou a aparecer publicidades para mim de como fazer um livro e cursos de como escrever um livro. Eu olhei e falei assim, mas como assim? É por isso. É por isso. Porque ele ouve e pega todos os nossos dados. Pega os nossos dados para comercializar. Então, é isso. Tá? Em primeiro lugar, é comércio dos seus dados. Certo? Segundo ponto, e aí tem a ver com a questão política e da política da extrema-direita. Ódio engaja.
Discurso de ódio engaja. As pessoas sentirem raiva engaja. Outro dia eu estava vendo uma estatística que diz o seguinte: uma notícia falsa, ela tem 80 vezes mais chances de se propagar do que uma notícia verdadeira. Você põe uma notícia verdadeira e uma falsa. A falsa, ela vai se propagar com 80 vezes mais chance do que a notícia verdadeira. Se a notícia falsa tiver uma teoria da conspiração embutida, aí, nossa, isso espalha como água. Tá? Então, primeira coisa, notícias falsas, ódio, tudo isso dá um alto engajamento. Se dá alto engajamento, dá dinheiro, certo? Por que as plataformas não querem regulamentação? E aí, quando fala em regulamentação, o pessoal acha que é censura. Vou dar um exemplo que fica fácil para todo mundo entender o que é regulamentação. Imagina se o trânsito hoje não tivesse regulamentação. Cada um andasse do jeito que quisesse, não quisesse. Você poderia pegar em Anguera, por exemplo, não está muito lotado aqui, a contramão está liberado, eu atravesso o canteiro e vou trafegando na contramão. Ou vou pelo acostamento. Ou vou pelo acostamento. O acostamento o pessoal já vai. É proibido. Pessoal. Mas imagina se as pessoas... não, vamos pelo canteiro central, vamos, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo. O sinal está fechado. Eu não quero, eu vou avançar o sinal fechado. Então, quando a gente fala em regulamentação das redes sociais, é isso. Você tem um caos gerenciando, que na verdade não é gerenciamento, né? Os algoritmos estão gerenciando, e os algoritmos gerenciando significa que a gente não sabe o que eles querem de nós. Por exemplo, quem é criador de conteúdo, por que meu conteúdo não chega? Os algoritmos são uma caixa preta, a gente não sabe o porquê que essa informação não está chegando, certo? Então, começa daí. Mas também o tipo de informação, o tipo de dado que circula. Então, por exemplo, começar a circular discurso, é muito famoso isso acontecendo, os tais dos red pills aí, que fazem discursos machistas misóginos, né, contra as mulheres. É um negócio que vende bastante, que circula bastante. Os caras ficam interessados nesse tipo de conteúdo. Que dá muito engajamento. E, na prática, coisas criminosas. Racismo, terrorismo, pedofilia. São esse tipo de coisas que estão trafegando pelas redes sociais com um alto engajamento. Dando alto engajamento, possibilita altos lucros para essas empresas. E o ódio como instrumento político facilita o acesso da extrema-direita a conquistar mais mentes e mais corações. Certo? Aí vira uma via de mão dupla, né, que a gente fala. Por um lado, você alimenta financeiramente, por outro lado, você transfere aquele discurso mentiroso, de ódio, de informações falsas, contra a vacina, né? Aí o Brasil é referência mundial no sistema vacinal. De uns anos para cá, o Brasil atingiu 60% da capacidade da cobertura vacinal. Voltamos a ter doenças que estavam erradicadas, tipo sarampo. O que aconteceu nesse caminho? Aconteceu alguma coisa, né? O que aconteceu? Tinha um presidente que estava lá falando dia sim, dia também contra a vacina. Percebe? E nas redes sociais, sem regulamentação nenhuma. Então, é isso que acontece. Você tem essa via de mão dupla, e aí é dinheiro, muito, 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 muito dinheiro, por um lado, e a ideologia dessa extrema-direita, por outro lado. Ideologia essa que consegue suprir questões materiais. Que tipo de questões materiais eu estou falando? Estou falando de recursos naturais. Vou dar um dado para vocês aqui agora. Tá? Os 16 bilionários mais ricos do planeta Terra, os 16 bilionários mais ricos do planeta Terra, consomem os recursos naturais equivalentes a 4 bilhões de pessoas. 16 bilionários consomem. Como é que você justifica isso do ponto de vista lógico, econômico, social? Você não justifica. Então, criam-se espantalhos. O problema é o banheiro misto, o banheiro não sei o quê, é a mamadeira erótica, é como é que fala? As mulheres trans. Espantalhos. Você cria esses espantalhos, as pessoas passam a enxergar esses espantalhos e esquecem isso. Não percebem que elas estão sendo exploradas economicamente, que o poder de compra do salário dela está diminuindo. O poder de compra está diminuindo. Quem que é a culpa? É do imigrante. Vamos prender o imigrante, vamos mandar o imigrante embora. Certo? Manda todos os imigrantes embora. Que é você está perdendo seu emprego por culpa do imigrante.
E aí, Fabrício, a gente vê que não é só aqui no Brasil que isso acontece, né? Que inclusive esse tarifaço do Trump, ele afetou vários países ao redor do mundo, não foi só o Brasil, não é? Aí entra uma questão da regra do sistema econômico que foi construída após a Segunda Guerra Mundial. Então, bem rapidamente assim, né? Porque eu vi que o tempo está estourando aí, né? Mesmo. Eu vi que está meio curto ali. Mas, assim, bem rapidamente, né? O que acontece? Antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, prevalecia uma lógica política, social e econômica internacional que era a lei do cada um por si. Essa lei do cada um por si fazia com que os países tentassem, na melhor das hipóteses, burlar o sistema de livre concorrência, na pior das hipóteses, até fraudar o sistema de livre concorrência, por exemplo, desvalorizando as próprias moedas para exportar mais, esse tipo de coisa. Esse negócio foi gerando um problema social e econômico tão grande que culminou em 2 guerras mundiais. Em 1944, quando estava no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, uma galera foi lá, juntou um corpo diplomático, deu origem, né, depois ao que seria, um pouquinho antes, antes era a Liga das Nações, depois virou a Organização das Nações Unidas. E em 1944, na cidade de New Hampshire, lá nos Estados Unidos, foi firmado um acordo que ficou conhecido como acordo no estado de New Hampshire, né? Acordo de Bretton Woods. Bretton Woods é a cidade, tá? Falei besteira. Então, a cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire. O que aconteceu ali? Ali foram dadas as bases do que ficou conhecido como sistema de Bretton Woods, que é você coordenar as políticas macroeconômicas dos diversos países ocidentais, já vendo o problema que era o comunismo na União Soviética e na China, que eles estavam com medo daquilo. Então, vamos coordenar as nossas políticas, vamos criar instâncias supranacionais, tipo a Organização Mundial do Comércio, que demorou 40 anos para ser constituída entre as várias rodadas de negociações até 1988, né, 44 anos que demoraram para ser constituída as bases da Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho. Então, Banco Mundial, vamos criar um mecanismo internacional para a gente se ajudar. E isso funcionou muito bem até 1973. De 1973 para trás, começou a degringolar. As regras do comércio mundial estavam favorecendo aos Estados Unidos desde então, até os anos 2000. Veio a crise de 2008 no sistema imobiliário americano, do qual os Estados Unidos nunca mais, vários cidadãos estadunidenses médios, nunca mais conseguiram se reerguer. Depois dessa crise de 2008, famílias perderam patrimônios inteiros, essas coisas Eram casas vendidas por preço de banana, Isso. eu lembro disso. E aí, em paralelo, você tinha a China, que estava se tornando a grande indústria do mundo. Eles exportaram as indústrias para a China, mandaram as terceirizações, que a gente chama em português, em inglês é outsourcing, né? Exportaram as fábricas para a China e para a Índia e para a Indonésia para aproveitar a mão de obra barata. Esses países começaram a exportar, ficaram com a sujeira ali, né, de produzir, porque a produção industrial já era sujeira, tá? Mas eles foram desenvolvendo as tecnologias próprias, e hoje eles são a potência que são, principalmente a China. Sim. É a potência que é. Então, os Estados Unidos começaram a perder o jogo. Parte do que o Trump está fazendo, que ele está taxando todos os países, ele quer destruir o multilateralismo nas negociações. Ele não quer mais negociar com todo mundo, porque todo mundo negociando, você dilui o seu poder econômico internacional. Então ele bagunça tudo, fala, não, agora vou bagunçar tudo aqui, né? É aquela história, você está jogando xadrez, quando você está ganhando, está lá o joguinho bonitinho. Se você começa a perder o jogo, você vai lá e chuta as peças, tudo, agora eu não quero mais esse jogo, quero jogar outro jogo. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Eles estão chutando o tabuleiro de xadrez para poder construir uma nova ordem na cabeça deles, da Agenda 25, com as regras que eles acham que são convenientes. Regras essas que nem eles mesmos sabem, muito menos a gente. Fabrício, e aí a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu, claro, não posso deixar de te perguntar, na sua visão, o que é que o Brasil tem que fazer, qual é a postura que o Brasil precisa adotar para poder sair dessa situação que um presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou o país? Olha, em primeiro lugar, já está sendo feito, né, são as coisas nas quais o Brasil tem tradição. Por exemplo, a diplomacia. O corpo diplomático brasileiro é reconhecidamente um dos corpos diplomáticos mundiais mais bem estabelecidos. A gente tem essa postura de sempre buscar o diálogo, as negociações com base no respeito mútuo, tá? Então, esse é um primeiro ponto.
E parte disso já está acontecendo. A outra questão é a questão da intervenção direta do governo dos Estados Unidos no nosso sistema judiciário, que está sendo muito mal visto no mundo inteiro. E aí, nesse ponto de vista, o presidente Lula está certíssimo ao dizer: soberania é inegociável. Nós não abrimos mão da nossa soberania. Mesmo que o Lula quisesse atender o que o Trump está fazendo, ele não poderia fazer isso, porque isso seria crime de responsabilidade. O Lula não pode falar: não, agora eu vou aprovar uma lei que vou indultar o Bolsonaro. Porque isso é contra a nossa Constituição. Ia ser barrado no próprio Supremo Tribunal Federal e ele iria responder por crime de responsabilidade. Então, para além de tudo, seria um crime se o Lula fizesse isso. Então, ele está fazendo o correto. Ele falou: olha, nós não vamos responder no mesmo tom, não vamos retalhar no primeiro momento. Está sendo gestado lá um conjunto de medidas de retaliação, não no comércio, porque aí, olha só, se a gente faz a retaliação direta com os Estados Unidos, o que vai acontecer? Os nossos produtos vão ficar mais caros. O que a gente importa dos Estados Unidos vai ficar mais caro. E o Lula sabe disso. Ele não vai mexer com esse tipo de tarifa para impactar a inflação aqui no Brasil. Que a inflação é um problema sensível no Brasil de décadas. A gente viveu nos anos 70, 80, a gente lembra como é que era a inflação. Você não lembra, você é novinho, mas eu me lembro, né? Sou bem mais velho que você. Eu me lembro, né? E era uma inflação galopante. Então a gente tem esse trauma da inflação. Lula sabe disso. No que ele pode mexer? Por exemplo, ele pode mexer nos direitos de patentes das indústrias farmacêuticas estadunidenses. Ele pode mexer em mudanças nos regimes de repatriação de lucros e dividendos de empresas estadunidenses. Então, agora, se antes você podia receber 50%, agora você pode repatriar só 10%. Você pode repatriar menos. As indústrias que antes a gente pagava patente, a gente não vai mais pagar essas patentes. Vocês vão ficar sem essas patentes e aí a nossa indústria farmacêutica aqui vai produzir, o que vai baratear o preço do medicamento. Olha que legal, né? Então, se a coisa fluir dessa forma, no final das contas, pode até ter alguns benefícios para o povo brasileiro por conta desse tarifaço. Quer dizer, se não tem regra nenhuma, então a regra é a regra que eu criar. Então nós somos signatários da Lei de Patentes, que foi votada e aprovada em 1996. E a gente tem que pagar essas patentes. Então, não podemos violar patentes de empresas, por exemplo. Tem uma farmacêutica que desenvolveu um medicamento importantíssimo que pode tratar do câncer. A empresa que está aqui no Brasil não pode, se aquilo está patenteado, ela não pode fazer isso. Ela não pode pegar aquilo, eu sei como é que faz, vou fazer igual. Não pode. Ou, se for autorizada, tem que pagar o respectivo royalty para essa empresa estadunidense. Se ele vai violar as regras do jogo, fala: tentar, agora eu vou fazer e não vou te pagar nada. Vou ter o produto aqui, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa está sendo pensado, como fazer, se vai ser feito mesmo, sempre lembrando que os Estados Unidos são uma potência militar. O filho do ex-presidente falou em transatlântico no Lago Paranoá, né? Ele sabe a geografia do local, certamente ele sabe que não tem a mínima condição de um transatlântico, né, de um transatlântico de guerra, e parar ali, né, um porta-aviões, né? Falou: um porta-aviões parar aqui no Lago Paranoá, lá em Brasília, né? Ele sabe que no porta-aviões não iria entrar ali. Mas o que ele sinalizou com isso é a possibilidade de uma intervenção militar direta dos Estados Unidos, como os Estados Unidos fizeram no Chile em 1973. 9 anos depois, documentos provam isso, de que os Estados Unidos também impuseram vários tipos de mecanismos aqui no Brasil que deu sustentação ao golpe de 1964. Então, eu pensei que não fosse viver para ver isso, mas está na mesa, sim, a possibilidade de termos, de novo, um golpe clássico, como aconteceu em Mianmar, acho que em 2020, né, que tem aquela cena antológica da moça fazendo exercício ao ar livre lá e tal, e aí passaram os tanques e destituiu o presidente de Mianmar. Então, eu pensei que não fosse viver para ver isso. Mas o risco é real de nós passarmos de novo por uma intervenção militar armada. O risco é real. Não queria acabar com essa notícia tão trágica. Mas, novamente, nós não estamos vivendo tempos normais. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que isso não se torne nem numa guerra e muito menos em tantos prejuízos financeiros para o coitado do brasileiro que levanta cedo todo dia, chega em casa à tarde e vai acabar pagando essa conta.
né, Fabrício? Por favor, né? Fabrício, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Onda Talks desta quinta-feira fica por aqui, mas semana que vem tem mais Onda Talks, muitos mais assuntos bacanas para te deixar mais bem informado. Até semana que vem.